Agora eu vou trazer uma prova de uma afirmativa que fiz no vídeo do podcast, dizendo que esse Mateus que os senhores carregam no Novo Testamento da Bíblia dos Senhores é uma falsificação do Mateus original, que foi escrito em aramaico com letras hebraicas, pelo punho do próprio Mateus. Constantino, o Grande, o imperador romano, ele mandou fazer a primeira Bíblia. Não existia Bíblia, eram rolos à parte. Então, apresentou-se alguns rolos apócrifos e Constantino aprovou que o dali mandou acrescentar nos evangelhos. Um deles é sobre a infância de Jesus. O Mateus é falso. O Mateus verdadeiro foi escrito em aramaico, com letras hebraicas, pelo próprio Mateus, e era bem diferente desse grego que substituiu o verdadeiro. Ele mandou queimar, ele mandou extinguir qualquer rolo de manuscrito que contradizesse a Bíblia dele. Ele mandou fazer. Isso está nos Atos do Concílio de Nicéia, do século IV. Ele foi descartado por conta de uma visão teológica dos antigos pais da igreja. Porque a narrativa do texto original do Mateus, que foi escrito em aramaico, contradizia alguns pontos de vista teológicos desses pais da igreja, como Irineu de Lyon, que adotou os 4 evangelhos gregos. Não havia ainda canonização dos livros do Novo Testamento. Não havia. Até a época de Constantino. Não havia. Depois do Concílio de Nicéia que eles fizeram isso. Certo? Então circulava o Mateus original, inclusive Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim a mando do Papa Damaso I, ele foi a Jerusalém exclusivamente atraído por esse evangelho escrito pelo próprio Mateus, que ainda se encontrava uma cópia dele na biblioteca de Cesareia. E ele fez mais, ele visitou as sinagogas dos cristãos antigos. Eles eram denominados nazarenos. Eles não eram chamados cristãos. O termo surgiu em Antioquia, pela primeira vez. Eles ainda conservavam o rótulo de nazarenos, os seguidores de Jesus, lá na Judéia. O Jerônimo, ele visitou essas sinagogas. Lógico, só poderia ser mencionado qualquer texto se for em hebraico ou aramaico das sinagogas. E tinha uma cópia na sinagoga deles, dos nazarenos, do antigo Evangelho dos Hebreus. Eu vou mostrar para os senhores aqui um testemunho dos antigos pais da igreja. Eu recomendo para que os senhores pesquisem a coleção patrística da editora Paulus. É uma coleção só de livros verdes. Recomendo os primeiros pais da igreja, até a época de Eusébio Cesareia, Jerônimo, vocês podem pesquisar também. É muito revelador o que eu vou trazer agora para os senhores, porque eu recortei alguns fragmentos de testemunho desse evangelho perdido que foi destruído a mando do imperador Constantino. Ele não queria deixar evidência nenhuma de livros que contradizessem o que foi estabelecido no Concílio de Nicéia e no Credo de Nicéia. Ponto final. Aí que chamou-se esse evangelho genuíno, escrito pelo punho do próprio Mateus, de herético, de heresia. Esses livros foram considerados apócrifos. Não eram apócrifos. Não eram. A não ser pela cabeça de alguns pais, como Irineu de Lyon. Esse mesmo que canonizou os 4 evangelhos, porque se encaixava na visão teológica do que ele achava melhor para a igreja. Eu tenho aqui o livro de Irineu de Lyon, ele era antissemita. Separar a igreja de costumes judaicos. A igreja do primeiro século, a igreja cristã que eu digo, ele guardava o Shabat, festejava as festas judaicas. Cristãos e judeus comemoravam junto datas do calendário judaico. O termo judaizante, ele foi colocado em Atos Apóstolos, que foi atribuído a Lucas a autoria, sendo que, se os senhores pesquisarem, não tem autoria para o livro, que foi de composição tardia do século II. Esses livros todos é de composição do século II.
Mas não seria um exagero quando eu faço a afirmativa que o Mateus que consta hoje na Bíblia é uma falsificação do Mateus original? Não seria uma tradução ao grego da língua original aramaico? Uma coisa é você traduzir respeitando a narrativa do autor original do livro. Uma outra coisa é você ter um texto adulterado, não com uma ligeira mudança na narrativa, mas um outro texto diferente. Esse é o Mateus que você tem na tua Bíblia. E quem diz isso não sou eu, é Jerônimo, tradutor da Bíblia para o latim. Ele chama de Mateus original. Ele usa um termo em latim chamado Matai Authenticum. Eles dizem que o primeiro evangelho e único, né, porque foi dali que foi inspirado os outros, né? Então, os outros que você tem aí são inspirações desse original, que foi escrito pelo punho do próprio Mateus na sua língua mãe, o aramaico. Jerônimo se interessou tanto na época que ele viajou à Judéia justamente para fazer essa tradução para o grego e para o latim. Ele queria que mais pessoas tivessem acesso à narrativa do texto original do Mateus autêntico, certo? Isso não deveria ficar exclusivo para a Judéia, para a igreja da Judéia. Então, o que ele fez? Pediu ajuda a esses judeus. Na biografia de Jerônimo de Pierre Maraval, na página 23, Maraval ele faz uma importante revelação a nós na sua obra. Na viagem que Jerônimo fez a Antioquia, ele teve acesso à comunidade judaica cristã dos Bereanos. Os Bereanos então mostram a Jerônimo uma cópia do Evangelho segundo Mateus, ou chamado Evangelho segundo os Hebreus, né? Escrito em aramaico pelo punho do próprio Mateus, sendo que Jerônimo ele fala do interesse grande de traduzir a narrativa desse evangelho para o latim, certo? Para que mais pessoas tivessem acesso a essa obra do próprio Mateus, que ele mesmo chamou de Mateus autêntico. Mas Maraval ele faz uma observação dizendo que o texto que lhe foi mostrado pelos bereanos não era o Mateus original, que é uma versão um pouco mais longa, tinha uma mudança sucinta na sua narrativa, era bastante parecido, mas sendo que era uma versão apócrifa chamada de Evangelho dos Nazarenos, e não Evangelho dos Hebreus, escrito pelo próprio Mateus. Eu vou ler o texto aqui para os senhores. Mais tarde, em Antioquia, ele teve acesso, graças à comunidade judaica cristã da cidade de Bereia, um evangelho que se chama Segundo os Hebreus e apresenta como sendo o texto original, em hebraico, do Evangelho de Mateus. Nos seus comentários posteriores, ele se referirá várias vezes a esse texto, e até afirmar a ter transcrito o texto hebreu e tê-lo traduzido inteiramente ao latim. No entanto, a tal tradução teria mostrado que esse texto, que conhecemos em parte por outras vias, não é em absoluto o original hebreu do Evangelho de Mateus, mesmo que tenha algumas semelhanças com ele, mas sim o apócrifo chamado Evangelho dos Nazarenos. E devemos crer que Jerônimo só deve ter traduzido alguns trechos dele. Ainda assim, importa constar o interesse que ele tem por um tal texto, que aparentemente é um dos primeiros frutos dos seus estudos hebraicos. O texto que foi traduzido para o latim e para o grego por Jerônimo, tradutor da Bíblia, ele foi barrado pela igreja da sua época, por causa do que foi determinado no Concílio de Nicéia, por Constantino. E mais tarde, por causa da adoção dos 4 evangelhos que foram canonizados pelo sínodo da igreja, depois do Concílio de Nicéia. Então, por causa disso, o Papa Dámaso I praticamente proibiu. Não foi o que o Papa Dámaso deu por missão, por trabalho, a Jerônimo. Ele queria apenas traduzir a Bíblia do grego para o latim.
contradizendo a teologia oficial cristã que diz que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de João Marcos, companheiro de Pedro, em grego koiné, na Síria, visando os não-judeus, e que segundo alguns foi escrito pouco antes ou depois da queda do templo no ano 70 EC. Agora, o que diz o testemunho histórico dos presbíteros, ou padres, antigos? Testemunho de Papias de Hierápolis, século II. Papias de Hierápolis conhecia uma tradição segundo a qual Mateus compôs em língua hebraica, cada um depois os interpretou segundo suas capacidades. Todavia, o Mateus que possuímos não é uma tradução de uma língua semítica, mas depende de textos gregos como Marcos e que usa a Septuaginta como texto bíblico. Seu estilo é grego e contém trocadilhos gregos, 24,30 copsontai ou psontai, ponto. Eusébio, História Eclesiástica, 3ª, 39, 17. Testemunho de Orígenes de Alexandria, século III. O primeiro evangelho foi escrito segundo aquele que era um publicano, mas depois um emissário de Jesus, o Messias Mateus, que o publicou para aqueles do judaísmo que haviam crido, ordenado e reunido em letras hebraicas. Orígenes, comentário de Mateus. Testemunho de Epifânio de Salamis, século IV. Foi feito por nazarenos, o Evangelho de Mateus, muito completo, em asterisco aramaico com letras hebraicas. Por meio deles é preservado, não há dúvida, mas foi escrito originalmente em hebraico. Não sei onde eles tiraram as genealogias, desde Abraão até Cristo. Epifânio Panarion Aeres. LIT 2D 29, 9. Testemunho de Agostinho, século V. No Evangelho segundo os Hebreus, que de fato é escrito na língua caldeia e siríaca, asterisco aramaico, mas em letras hebraicas, os quais os nazarenos usam até hoje, segundo os emissários, ou como a maioria se refere a ele, segundo Mateus, o qual também é preservado na Biblioteca de Cesareia. Agostinho, contra os pelagianos, 3:02. Testemunho de Jerônimo, século V. No evangelho que os nazarenos e os ebionitas usam, que recentemente traduzimos do hebraico para o grego, e que é chamado por muitos de o autêntico de Mateus. Jerônimo, comentário. Sobre MT, 12:13. OBS, asterisco, grifo meu. Jerônimo disse que traduziu este evangelho autêntico, Matai Authenticum, então éramos para ter em nossas Bíblias esta versão. O que você acha que aconteceu? Segundo a biografia de Jerônimo, de Pierre Maraval, ele escreveu carta ao Papa Dámaso e desabafando sobre a autenticidade dos textos que foram organizados para constar na Vulgata. Tenho a cópia dessa carta na íntegra. Certamente esse evangelho foi censurado por seu conteúdo comprometer a crença cristã. Testemunho de Rabanus Maurus, século IX. Deve-se notar que no Evangelho segundo os Hebreus que os nazarenos e os ebionitas usam, e que é chamado por muitos de o Evangelho autêntico de Mateus, Rabanus Maurus Expositio e Mataium. Entretanto, houve críticos cristãos que contestavam o Evangelho genuíno. Felipe de Saide, século V. Os antúguos claramente rejeitaram o Evangelho dos Hebreus e o chamado Pedro e Tomé, dizendo que eles foram escritos heréticos. Felipe de Saide, excertos, cite, por Lagrange. Eusébio de Cesareia, século IV. Irineu acrescenta que Mateus escreveu primeiro asterisco em hebraico, enquanto Pedro e Paulo pregavam em Roma contra as heresias, 3ª, 1-2, mas são lendas. A época da composição de Mateus é certamente posterior à destruição de Jerusalém em 70, 22,7, 23,38. Se este acontecimento, como se pensa à luz, ainda é ressentido como dolorosa ruptura, a redação do Evangelho poderia situar-se nos primeiros anos 80. Quanto ao lugar, entre as muitas hipóteses, a mais convincente é a de uma cidade da Síria de língua grega, provavelmente Antioquia, onde existiam mais comunidades cristãs, de diversas tendências e onde encontramos este evangelho, asterisco grego, provavelmente, utilizado por Inácio por volta de 110. Eusébio, História Eclesiástica, 3ª, 39, 17. OBS, asterisco, grifos meus. Aqui Eusébio nos dá uma pista da onde saiu esse evangelho canônico de Antioquia e das mãos de Inácio, segundo episcopo supervisor, bispo da cidade. Inácio era helenista e radicalmente contra os costumes judaicos,
Pregava desde a daisação da igreja, fazia homilias contra a guarda do Shabat, dizendo que o verdadeiro dia do Senhor era o primeiro dia, supostamente do seu ressurgimento. Com certeza Inácio viu com bons olhos essa versão que descrevia um semideus, ou Deus encarnado. Esta visão se harmoniza com mitologias pagãs muito antigas e conhecidas da cultura grega.